Meu nome é Fernanda Pereira, eu tenho 57 anos e tenho o diagnóstico de mielofibrose. Bom, a mielofibrose eu não tive diagnóstico logo de cara. Eu tinha alguns sintomas de cansaço, de fadiga excessiva e era uma época muito complicada no meu serviço, eu tinha muita atribuição, eu não tinha uma rotina saudável. Então, os médicos que me acompanhavam, que era uma médica ortomolecular na época e psicólogo, achavam que isso tudo era em razão de estresse, que era aquele meu cansaço que era estranho, não passava. Até que, num dos meus exames de rotina, apareceu uma anemia. E, além da anemia, né, pesquisando o porquê dessa anemia, foi verificado que meu baço era palpável, né? Então, isso levantou um alerta de que poderia ser alguma coisa com o meu baço. Na época, eu não me lembrava que já tinha uma verificação de baço alterado desde 92. Isso eu estava fazendo, estou falando de 2008. O baço já era palpável naquela época, mas não era relevante porque eu não tinha mais nada que chamasse atenção. Podia ser até de nascença. Foi o que me disse um médico, que na época era um ginecologista, o foco era outro do que eu estava, né, sendo consultada. Então, em 2008, com a anemia e com o baço alterado, levantou uma situação que tinha que ser pesquisada para poder descobrir o porquê que aquilo estava acontecendo. Poderia ser um tumor, poderia ser alguma outra disfunção. Fiz uma bateria de exames. Eu lembro que fui até num médico, um dos médicos que viu meus exames, falou, olha, isso tudo em clínica particular. Ele falou, de repente está anêmica até de tanto exame que você está fazendo, porque era muito exame. E não se chegava a nenhum diagnóstico. Então, passei a tomar vitaminas, tomar uma série de coisas e fui controlando. Aquela anemia era sutil. Em 2010, eu tive a oportunidade, surgiu uma oportunidade, até foi engraçado, porque eu fui numa farmácia de manipulação, porque eu me tratava com antroposofia. E perguntei se tinha algum mastologista, porque, na verdade, eu estava analisando um nódulo de mama e tal. E ela me deu o nome de um médico. Quando eu liguei, falou, não, ele é hematologista. Eu falei, então é com ele mesmo que eu quero ir. Porque aquilo não passava, não estava legal eu ter um problema de sangue e não estar no especialista. Aí eu marquei esse hematologista e aí a gente começou uma outra fase, né, de acompanhamento. Fiz alguns exames, então deu a possibilidade, assim, não foi diagnosticado de cara mielofibrose, eu não tinha muitas outras alterações. Era só aquela anemia ferritina muito baixa. Fiz uns tratamentos, tomei algumas medicações para aumentar a ferritina, mas não respondia. Até que ele me sugeriu a retirada do baço na época, porque poderia ser até um tumor. E como não se faz biópsia de baço, né, então teria que retirar e depois descobrir o que era. Só que ele me pediu, e que foi super importante, uma biópsia de medula para conhecer o meu baço, o meu organismo com o baço, para depois poder tratar sem o baço. Então ele falou, eu preciso ter essa fotografia sua para a gente saber como que vai conduzir. Na época não tinha nenhuma suspeita da mielofibrose, não tinha surgido essa palavra ainda. E eu fiz essa biópsia. Ali foi foi o primeiro grande sinal da mielo. A biópsia foi muito dolorida, porque o médico não conseguia tirar o material. E foram 7 agulhadas, vamos dizer assim, e foi uma coisa assim muito difícil. E eu lembro que aquele médico virou para mim e falou assim, essa dificuldade pode ser até um prognóstico. E não falou nada. Então, assim, ali ele já suspeitou e aí veio a suspeita da mielofibrose. Na época, eu tinha que fazer o exame de biópsia em si
e um outro que era a mesma coisa, punção na medula óssea, mas não era a biópsia em si. Tanto que depois eu tive que renovar. Eu só fiz o outro que era mais barato e acabei tendo que fazer a biópsia, né? E quando eu fiz essa biópsia, confirmou o diagnóstico de mielofibrose, que era a suspeita do primeiro exame. A partir dali também aprendi que toda vez que eu tenho que fazer biópsia, eu já fiz acho que umas 5, eu preciso de anestesia, porque é muito difícil. Eu falo que o material que está dentro da minha medula, eu fui descobrindo, parece aquela coisa que gruda quando a gente come frango. Então, quando vai tirar o material, foi isso que eu fui aprendendo com os médicos me explicando. O material não sai, então fica essa dificuldade. Então, sempre é muito dificultoso e muito desgastante. Então, eu sempre faço biópsia com anestesia. E até pus num grupo outro dia da mielofibrose que tem numa rede social. Eu falei, gente, pede para dar anestesia, porque é muito doloroso, né? É muito difícil na doença da gente, né? Antes, quando saiu o diagnóstico, meu hematologista me chamou e conversou e falou o que era a doença, né? Pra gente foi um baque, mas gerou bom, então vamos tratar, né? Quando eu fui nessa clínica, eu entendi que o tratamento é tempo a tempo. É conforme a evolução, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai administrando. E aí que eu digo da paciência, porque eu lembro que eu falei para a médica, falei, doutora, mas e aí, eu posso comer de tudo? Pode. Eu posso tomar um aperitivo? Pode, né? Segue a vida. E ali foi a primeira parte de segue a vida. Foi estranho, eu me senti assim meio perdida. Eu lembro que a gente saiu da clínica, foi apertar o botão do elevador e não sabia o que dizer um para o outro, né? Porque era só esperar. E assim foi até que surgiu, aliás, essa médica mesmo comentou que tinha um colega que estava fazendo uma pesquisa clínica e que parecia que tinham já encerrado os protocolos, as pessoas que poderiam fazer a pesquisa. E ela me indicou, ela só comentou dessa pesquisa. E eu levei essa questão para o meu outro médico, que era o que me acompanhava, da antroposofia. E ele fez contato com esse médico da pesquisa clínica e, a partir dali, comecei a ter um tratamento diferente, específico para mielofibrose. Tinha sido aberta uma possibilidade de novo recrutamento. Eu preenchia os requisitos e tive a sorte de já ter todos os exames que eram necessários para poder analisar e entrar nessa pesquisa. E então, assim, isso foi o primeiro momento que eu tive, assim, o benefício de ter bons médicos, né, e pessoas interessadas e humanizadas cuidando de mim. Então eu falo que eu sou uma pessoa que sou muito agraciada, porque um médico comentou, eu levei esse comentário, então daí também a minha participação ativa, eu não deixo nada passar, eu levo, eu quero saber, eu procuro saber. E como eu levei essa informação, ele foi atrás do outro médico e aí eu consegui um tratamento específico, que foi entrar na pesquisa clínica do único medicamento que tem para mielo, que é hoje ele é comercializado, que é o Jakafi. Então eu tomo desde a pesquisa que iniciou em 2013. Então eu venho tomando essa medicação e que foi assim um marco na minha história. Antes de eu começar essa medicação, eu estava começando num estágio de cansaço. Eu estava vivendo um estágio de cansaço intenso. Então, se eu subisse uma rampa, eu tinha que esperar, tinha que descansar um pouco. Eu não parei nunca de trabalhar, mas o esforço cada vez estava sendo maior. Eu tinha, dos sintomas, o principal, tinha muita dor abdominal, né? Eu tinha dificuldade se eu comia, porque o baço, ele, embora não fosse tão grande, depois eu descobri que o baço poderia chegar a 10 quilos, ele saía, ele era bem palpável e ele apertava meus órgãos, né? Então eu tinha muita dor abdominal. E isso era
era uma coisa que para mim já era realidade. Quando eu comecei a pesquisa clínica, eu comecei com medicamento no padrão e eu tive uma reação muito ruim. Não foi bom para mim no começo, né? Então a gente teve que rever. Foi a época que eu precisei da minha primeira transfusão de sangue, que eu nunca tinha tido. Aí a gente parou, reanalisou, conversou e o médico falou: olha, vamos reduzir a dose. A partir dali eu tomo uma dose mínima, né, de medicação. Eu tomo 10 miligramas dia, que é 5 de manhã e 5 à noite. E com isso eu me estabilizei. A partir daquele momento, falam até que essa medicação é paliativa, né? Eu escutei isso quando foi ser analisada para ser liberada no SUS. É um remédio paliativo. Só que foi um paliativo que me permitiu viver até hoje com qualidade de vida, né? E aí eu fiquei bem até então, de 2013 até 2017, eu consegui estar estável. Até que a minha doença começou a aparecer mais forte, né? Ela, na verdade, ela fez uma nova roupagem. E em 2017 eu comecei a ter necessidade de transfusão de sangue. Então, eu sempre fiz exames de acompanhamento, né? E aí já deu indicativo de que já tinha um começo, uma conversa ali, um apontamento para uma evolução que pode ser uma leucemia, né? Mas até 2017 eu nunca tive necessidade de transfusão, exceto por algumas coisas que foram acontecendo. Porque eu falo que a mielofibrose não é a única coisa que a gente tem na vida. Eu tive apendicite num Réveillon em 2015. Eu perdi a vista esquerda por descolamento de retina em 2014. Eu tive diverticulite em 2017. E em 2018 eu peguei, nem 18, em 19 eu tive dengue. Então, tudo isso foram criando algumas situações no meu organismo que vão aparecendo, vão surgindo e a gente vai consertando. Se é dela, eu sei que não a grande maioria, mas algumas coisas me deixaram vulneráveis. E assim, essa doença, essa coisa de esperar, de cada acontecimento, ela foi fazendo com que eu encarasse a vida muito diferente, né? O amanhã, para mim, é um presente. O hoje, o agora é intenso. Então, eu me percebo com menos pé no acelerador, observando cada detalhe, degustando cada situação. Eu busco conhecer as pessoas, eu busco compartilhar a minha história, eu busco me engajar em qualquer coisa que possa levar um pouco mais de informação, tanto para mim, eu tanto busco quanto compartilho. Eu tive que me remodelar, eu tive que me alterar, porque os prognósticos eram muito ruins. Eu olhava na internet, eu tinha 5 anos de vida, com um baço super gigante que não ia me permitir andar, que não ia me permitir viver. E, na verdade, a coisa não é assim, né? Esses 5 anos se passaram, ele sempre foi uma sombra. Ele passou e passou de forma boa, porque me fez entender que não é assim, né? Então, cada ano é um presente. Uma coisa tenho, eu não faço planos muito longos, né? Eu não consigo fazer isso. Porque por mais que eu esqueça que eu estou doente, eu esqueça que existe a doença, eu sei que ela está lá. E ela não me deixa esquecer que ela existe. Em outubro de 19 eu retirei o baço, aproveitei, já tirei a vesícula. Com isso eu perdi 2 quilos, né? Que era 1 quilo, quase 2 quilos de baço e um pouquinho de vesícula. 2,5 quilos eu emagreci. E eu tive uma melhora acentuada, uma melhora assim significativa e rápida.
minha hemoglobina melhorou, minhas plaquetas subiram e eu falo que mais uma vez eu tive sorte, porque ninguém imaginava que a gente ia viver a pandemia e eu tirei em outubro de 2019. Se eu ainda estivesse necessitando de doações de sangue, eu não sei como teria sido e acredito mesmo que eu não teria sobrevivido a 2020, porque eu já ia estar precisando, acredito, a cada 15 dias, 10 dias e não estava fácil as doações, né? Eu até ajudei em campanhas pedindo doadores, porque por causa da pandemia ninguém ia doar nos bancos. E até para minha cirurgia de 2019 eu já tive dificuldade, porque eu já tinha dificuldade de achar no banco de sangue da onde eu me trato. Eu acho que eu já tinha experimentado todos os sangues, então eu dava incompatibilidade, levantava um alerta nos meus exames. E aí eu consegui ficar bem. Então, desde lá, eu não tô, a minha anemia praticamente, não tenho anemia agora, as minhas plaquetas estão normais, agora, é um tratamento paliativo, né? Eu sei disso, que é uma janela para eu procurar doadores, né? Então, essa janela está aberta, né? Eu encontrei alguns doadores que acabaram não se confirmando, né? Não deu certo. E talvez agora, passando a pandemia ou controlando a pandemia, talvez seja mais fácil de encontrar. Então, assim, ter essa doença, para mim, foi uma forma de eu aprender a viver, né? A pesquisa clínica foi um presente que eu recebi. E o entrosamento dos meus médicos, né? A forma como eles me colocam, como eles me respondem, como eles atendem as minhas dúvidas e também a forma como eu me coloco diante da doença, isso tudo faz com que a gente tenha um caso de sucesso, né? Então, assim, até hoje, desde 2010, eu estou há 10 anos, então aquele prognóstico da internet de 5 anos não existe, né? Eu sempre falo, não procure informações em lugar que não seja oficial, que não seja um lugar específico, porque a gente não pode acreditar. Eu poderia ter desistido de tudo lá no começo só de imaginar, né? Que cheguei a imaginar aonde eu ia, o que ia acontecer comigo, aonde eu ia chegar, quão dolorido seria a minha vida. E não foi. A minha vida foi boa. Minha vida tem sido boa, né? E eu caio sim, mas eu consigo me reerguer, né? E busco mostrar essa minha fragilidade também. Eu não sou tão forte, eu preciso de ajuda. Então tem hora que eu aciono as minhas amigas super poderosas, falo, gente, eu preciso de ajuda, eu não tô legal. E conto com essa, é uma coisa que eu compartilhando essa minha situação, eu consegui encontrar tanta gente para me ajudar, tanta gente sincera, sabe? Tanta gente... Eu falo que em casa eu conseguiria abrir um santuário. Cada um que vai num lugar, seja da religião que for, me traz alguma coisa. Então é como se falasse, olha, tá aqui, eu pensei em você e tô te renovando. E isso me preenche, isso me ergue, isso me faz ser tão grata. E aí a gente vai lidando. Então as pessoas ao redor são sempre muito importantes. E a gente tem que acreditar que elas podem ajudar, não tem que ser tão forte. E eu sou muito grata a todos eles, a todos os meus amigos, aos meus parentes, ao meu companheiro, à minha mãe. E a minha mãe tem uma frase legal, ela fala, eu fiz todo mundo perfeito, eles se estragaram. Talvez ela tenha razão, talvez o estresse tenha estragado tudo. Mas não estragou não, a gente está tocando. Eu sou feliz, hoje eu acho que eu encontrei a felicidade, mesmo numa situação que não é tão boa, que não é boa, mas de tudo que eu consegui colher, eu consegui encontrar esse lugar de paz. E é assim que eu me sinto.